Olá, seja muito bem-vindo ao Vida Ministério, aqui Igreja Digital. Digital, porque aonde você estiver, você pode entrar em contato conosco. A gente pode estar juntos, participando, participando da família, participando da nossa igreja. E também, eu sou o pastor Garcia, e nós estamos aqui para mais um. Possamos viver muito mais as promessas que Deus tem para nós. E obrigada a você que está com a gente e você que vai estar com a gente também, juntos. Convidamos todos a entrar aí na página web do Ministério, para que você possa conhecer mais e também participar. Vem trabalhar com a gente. Continue também as pessoas orando por nós, né? E principalmente você, se pode vir, também venha, traga a sua oferta para que a gente possa fazer muito mais e que esse vídeo possa chegar a muitos outros lugares onde nós nem imaginamos, mas Deus conhece para onde vai cada uma dessa palavra. Então, Bem, vem com a gente, vem também com a Rádio Vineyard, onde você tem mais aqui, Rádio Viniar. louvores 24/7, ou seja, todo o tempo, porque a palavra de Deus não para e nós também não podemos parar, em nome de Jesus. Água viva, água parada apodrece, então nós temos que caminhar em nome de Jesus. Se você tem aí uma loja, tem um negócio, que você tem um som ambiente, você pode colocar a radioviniard.net, é totalmente gratuita, e você vai estar também ajudando a levar a palavra de Deus. Nós temos louvores de palavra, é, louvores de palavra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na E verdade, você nós podemos falhar, mas a palavra de Deus não não falha. falha, você Então, vê que a gente dá umas engasgadas aí, mas a palavra de Deus jamais vai falhar, tá bom? amém. Bom, nós estamos aqui é, é, falando, falando das parábolas de Jesus. Nós já vimos 23, 23 das parábolas, num total de 49, e nós já vimos muitas delas. E hoje nós vamos ver, em especial, a parábola da viúva persistente. Uma parábola bastante interessante, uma parábola que vem crescendo o aviso de Jesus para nós estarmos cada vez mais preparados. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. O que é essa introdução? Na introdução da parábola, a gente pode ver que ela só é registrada no livro de Lucas. Se você está lembrado, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e algumas parábolas são repetidas em outros evangelhos, mas essa parábola, em especial, ela só foi registrada por Lucas. Essa parábola também ela tem outros nomes, como a parábola da viúva persistente, como a parábola da viúva, da mulher persistente, e como a parábola do juiz iníquo. Ou seja, são formas diferentes, são traduções diferentes, mas a finalidade é a mesma. O tema principal dessa parábola é oração. Oração. E para você ser uma pessoa, ser um servo de Deus, uma pessoa cheia do poder da oração, você tem que ter persistência. Você tem que perseverar. Perseverar de uma forma em que você possa ver os frutos da tua oração acontecendo, os milagres que Deus vai estar fazendo no meio do povo através da tua oração. E nós sabemos que a nossa oração é a nossa maior arma. Deus nos deu esse poder de orar para Ele, porque é Ele que pode fazer todas as coisas, né? E Ele fala, orar sem cessar. Pois é, isso aí, Jesus já deixou muito claro para nós, né? Oração é a única forma que nós temos de nos comunicar com Deus. Não existe outra forma. Ah, pastor, mas através do louvor, não. Você pode louvar a Deus através de um louvor, de uma música, de qualquer coisa desse tipo. Mas você só pode falar com Deus através da oração. Mas sempre tem aqueles que perguntam, mas se Deus sabe o que eu preciso, por que eu tenho que orar? Pois é, quando a gente fala de oração, nós, não, nós falamos basicamente de intercessão. Oração, quando eu oro
pelas minhas dificuldades e intercessão quando eu oro pelas dificuldades dos outros. Então, muitas vezes a gente pode orar por uma situação minha, mas que vai refletir na minha comunidade, que vai refletir na minha família, que vai refletir no meio que eu estou. Então, por isso nós temos que orar. Mas Deus não sabe? Deus sabe. Por que a gente faz jejum, então? A gente faz jejum justamente para mostrar para Deus que aquela situação que a gente está jejuando é uma situação importante. Nós temos aqui o nosso mural de oração, e nós vemos muitas pessoas pedindo oração, mas que não usam as ferramentas corretas para essa batalha. Para você vencer uma batalha, você necessita de oração e jejum. Então, se você está passando por uma situação muito difícil, uma situação quase que impossível, faça um jejum. Faça um jejum e você vai ouvir a resposta do Senhor. Nessa parábola também nós temos um contexto, né, onde Jesus ele contou para os seus discípulos, ele começou a falar para os seus discípulos, olha, vocês têm que orar, e têm que orar sempre, vocês não podem se desesperar e tampouco se desanimar. Após a exposição no capítulo 17, que a gente já deu uma olhadinha nele, Jesus ele começa a dizer que, olha, a coisa está muito complicada, a situação na vida ela vai ficar cada vez mais difícil, vai ter muito sofrimento. Por quê? Porque tudo isso está prevendo a volta de Jesus. Agora, no capítulo 18 que a gente está vendo aqui, ele tem essa ligação direta com o capítulo 17, porque lá no capítulo 17 ele fala que a gente tem que estar preparado. E no capítulo 18 ele fala que a gente tem que orar. Então, ele exorta a quem o segue. Então, ele está falando aqui para os discípulos e eu espero que você seja um discípulo de Jesus, assim como nós somos. Ser um discípulo de Jesus é seguir a Jesus, né? Então, ele fala para os discípulos, olha, fica firme aí na oração. Fica aí firme nas súplicas, naquilo que você precisa mesmo, aquilo que não é para o seu, para a sua boa vontade ou para satisfazer o teu orgulho, mas é para o meio que você está, né? Então, olha, fica firme. E Jesus ele fala aqui nesse contexto sobre isso, sobre realmente você estar preparado, você estar se firmando em oração, se firmando na palavra. Acho que isso de oração também vale muito para que nós possamos estar edificando uns aos outros. Porque se nós amamos o próximo, se nós queremos estar juntos de Jesus, querendo seguir os passos de Jesus, o quanto é importante que nós possamos estar orando e também pedindo o que é coerente para a nossa vida cristã. Ou seja, o que seja para dar glória para Deus, né? Toda honra e toda glória seja para o Senhor, né? Essa parábola, ela está registrada em Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. E a gente vai fazer agora análise de cada um dos versículos. Então, abre a tua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus ele já começa aqui, já com os dois pés no peito. Olha, eu estou te ensinando para você ter a certeza. Olha, você tem que ficar bem atento que você não deve esmorecer. Então, você que nos acompanha aí há mais tempo, você já ouviu eu falar que ser cristão é para fortes. Ser cristão é para pessoas perseverantes, não para pessoas teimosas, mas para pessoas perseverantes. E ele fala aqui para os seus discípulos, olha, fica firme, não esmoreça, fica firme. E ele fala que nós temos o dever de orar sempre. A oração, ela pode ser uma oração pública, pode ser uma oração familiar, ou pode ser uma oração particular, uma oração privada sua. Mas nós temos que estar impregnados pela oração. A oração é que nos leva a falar com o Senhor. Então,
eu tenho que encher meu espírito, ou seja, o meu espírito tem que respirar essa oração. E é isso que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, nesse versículo 1. E ele fala também, e nunca esmorecer. Nunca esmorecer é, olha, você não vai ficar cansado nunca. Ah, pastor, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Nós podemos estar cansados fisicamente. Então, tem dias ou tem noites que eu não consigo dormir, né? Então, o que eu faço? Eu vou orar. E aí, o que acontece? Eu oro. Se o capeta está querendo tirar a minha noite de sono, ele vai ter mais trabalho, porque eu vou orar. E muitas vezes, quando eu não durmo à noite ou acordo no meio da noite, o Senhor coloca uma situação, uma pessoa, alguma coisa para que eu ore. Então, a gente não pode achar assim, olha, eu acordei no meio da noite porque eu quis ir no banheiro, eu acordei no meio da noite porque eu estava com sede. Não, olha, entenda que o Senhor quer falar com você. E quando ele fala em nunca esmorecer, é você nunca estar cansado. Então, ainda que você esteja, eu lembro que, perdão, eu lembro que quando eu estava no hospital, era o maior tempo que eu tinha de oração, né? O maior tempo que eu tinha de oração. Então, a gente tem que ser perseverante. E ser perseverante é você fixar o seu objetivo. Ser perseverante não é ser cabeça dura, não é ser teimoso. Teimoso é aqueles que fixam em coisas. Não, você tem um objetivo. Essa perseverança que Jesus fala é perseverar no Senhor, perseverar com o teu objetivo, que é a eternidade, com o teu objetivo, que é a vida eterna. Então é aí que você tem que perseverar. Agora, quando você começa a fixar em coisas, eu vou orar para que Deus me dê um carro, ou para que eu troque de carro, ou para que eu mude de emprego, não é que você não deva orar para isso. Você deve orar para isso, mas de uma forma que não seja uma teimosia. Muitas vezes nós encontramos cristãos que falam assim: pastor, eu estou saindo da igreja. Por que você está saindo da igreja? Porque eu não gostei disso, daquilo outro. Mas você não orou para ir para essa igreja? Eu orei. E Deus não falou para você ir para essa igreja? Falou. E ele falou para você sair? Não, não falou. Está vendo? Esse é o problema. Muitas vezes as pessoas justificam as suas atitudes como Deus falou. E nem sempre Deus fala. Então nós temos que estar bem atento. E aqui Jesus ele está sendo muito objetivo. Olha, você nunca deve esmorecer. Eu acho que esse teu exemplo nos dá também de pensar que Deus já fala que o nosso coração é enganoso. Então, na verdade, nós vamos querer ouvir o que nos convém. E também nós vamos fazer o que nos convém, e aí nem sempre a gente ouve, mas a gente dá um jeitinho que eu acho que eu ouvi o que eu queria. Então, tem que tomar muito cuidado. O nosso coração é enganoso e nos leva também para situações que não são favoráveis à nossa vida com Cristo, né? E lembrando também da oração, nós falamos que tem oração, que Deus é tão bom com a gente que Ele fez o nosso cérebro. Homem às vezes fala, eu só faço uma coisa de cada vez. As mulheres já não. Muitas coisas de uma vez só. Mas assim, nossos pensamentos podem estar conectados com Deus 24 horas por dia também. Mas também a gente tem que treinar muito para isso, porque o nosso pensamento voa longe. Então, o telefone toca, aí alguma situação aparece na frente que tira a sua atenção. Então, muitas dessas coisas fazem com que a gente perca o nosso foco e comece a pensar em outras coisas e esquecer de estar conectados com Deus. Então, na hora que acontece alguma coisa, tem gente que chama até de oração flecha, né? De você poder falar assim: Senhor, agora eu preciso da tua ajuda, Senhor, chega aqui. E esse tempo todo, a gente começa a colocar Deus conectado com a gente, porque Ele quer se conectar, mas o problema é que nós nos desconectamos. Muitas vezes a gente, até essa semana uma irmã falava comigo, mas pastor, cada vez que eu vou ler a Bíblia, me dá um sono. Eu falei, é isso mesmo, é o capeta que vai colocar o sono em você para que você não leia a Bíblia. Então, se te dá sono porque você está deitado, então você levanta
vai lá na sala, senta na sala, volta, enfim, você tem que dar um nó no capeta, não pode deixar o capeta dar um nó em você. Isso são estratégias que o Senhor nos ensina. E o Senhor ele continua falando nessa parábola em Lucas capítulo 18, versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. A gente já começa aqui falando de um juiz que não temia a Deus. Um juiz que tem autoridade. O juiz ele tem autoridade. A gente tem visto aí juízes fazendo gato e sapato com a sua autoridade, né? E quando Jesus fala desse juiz, se você está lembrado, ah, ah, o povo judeu estava embaixo do domínio romano. Então, esse juiz era um juiz possivelmente judeu, mas que queria ser maior que Herodes, que era o rei. Então, Jesus, ele começa aqui falando muito claramente, um juiz que é muito, que não é um juiz que teme a Deus e tampouco a homens, né? Um juiz que não temia a Deus. Quando você fala de alguém que não teme a Deus, você está falando de alguém que não teme o maior juiz, que o nosso maior juiz é o nosso Deus. Ou seja, esse juiz, ele estava contra a lei de Deus. Então era um cara da pá virada, né? Ele estava ali querendo fazer o que ele queria, né? E Jesus ainda ele diz aqui que ele nem respeitava homem algum. Ou seja, ele não estava para trabalhar para o povo, para ajudar o povo, né? Não, ele era superior a todos. Então, como ele não respeitava ninguém, então todo mundo tinha que respeitar ele do jeito que ele queria. Todo mundo tinha que fazer exatamente aquilo que ele queria. E aí, muito menos eu acho que uma pessoa assim vai querer fazer o que está correto, ou o que o outro merece. Não, ele vai fazer só para o seu próprio proveito. E nisso, quando nós nos afro- defrontamos contra isso, nós temos que fazer alguma coisa, né? E aí dá a continuidade da parábola. Pois é, você vê aqui que ele não temia Deus, então ele não temia o maior juiz. E quando a gente vê, eu estava vendo um comentário de uma pessoa essa semana e ela dizia assim, olha, se não tivesse Deus, não teria ateu. É verdade. Mas se não tivesse Deus, não teria nada. Porque sem Deus a gente não é nada. Nós fomos criados por Deus. Tudo que você está vendo aí à tua volta foi criado por Deus. Então, sem Deus, também não teria nada. E Jesus ele continua aqui essa parábola lá em Lucas, capítulo 18, versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele diz que tem uma viúva. Se você está lembrado, a lei de Deus lá, que está lá em Deuteronômio, ele fala que que o povo tinha que cuidar dos órfãos e das viúvas. Ou seja, era uma classe especial. Era melhor? Não, não era melhor, mas era uma classe especial. Mas por que que era especial, pastor? Porque era uma classe mais frágil. Viúva normalmente já é de idade. Viúva, normalmente, quando o marido morre, naquela época, ela ficava com todos os bens e também com todas as dívidas. E ela tinha que pagar. E o órfão ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Então, a lei era muito clara sobre isso, né? E quando Jesus fala, havia naquela cidade uma viúva, ele quer dizer que existia lá uma senhora que tinha algum problema, mas ele não diz se ela era nova, se ela era velha, ele não diz se ela tinha muito dinheiro, pouco dinheiro, ou se não tinha dinheiro. Ele, na verdade, não diz nada, mas ele diz que tinha uma causa, uma situação. Por quê? Porque para ela ter alguma coisa em juízo, é porque alguém tinha feito alguma coisa para ela. Então Jesus ele fala que existia essa mulher.
uma viúva que vinha ter com ele, com quem? Com o juiz. Essa viúva vinha falar com o juiz, porque naquela época não era como hoje, que você marca audiência, vai lá na audiência e você fala com o juiz. Não, naquela época você ia lá, batia na porta e falava com o juiz. E ela foi falar com o juiz. E ela, por diversas vezes, pediu para que ele julgasse a causa dela, né? Ela foi buscar os direitos dela, porque alguém estava fazendo alguma coisa que não era justo. E ela foi diversas vezes. E ela falava: julga minha causa contra o meu adversário. Esse adversário é alguém que estava processando ela. Não sabia qual era a causa, não sabia qual era o motivo, mas se ela estava pedindo para julgar, certamente ela tinha certeza que esse processo era um processo ganho, ela não ia ter que pensar nada. Mas muitas das vezes nós podemos pensar que quem quer ter o poder acaba tirando um braço de ferro com os outros. Então, se de certa forma as viúvas e os órfãos necessitavam de mais atenção, ele mostrava todo o poder dele quando ignorava ou não queria atendê-los. Então, isso também é uma forma de provar que ele queria ser muito mais importante que Deus. É isso aí. Mas é verdade, quando nós cremos, quando nós temos fé e sabemos que estamos no caminho certo, a gente não pode esmorecer e nem desistir. Então, por isso, com certeza, ela, independente do que era ou que não era, mas se ela tinha fé naquilo, ela foi atrás do julgamento. E Jesus ele continua a parábola em Lucas capítulo 18, versículo 4. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Mas ele falou, né? Ele, por algum tempo, não quis atender. Não se sabe o porquê, não se sabe qual é o motivo. A gente não sabe o que passava na cabeça dele. Muitas vezes é pela própria soberba dele, arrogância dele. A Bíblia não diz. A gente pode tirar algumas conclusões aqui, mas a Bíblia não diz. Mas depois disso, ele caiu em si, né? Ele falou: olha, essa mulher está tirando a minha paz, ela está tirando o meu sossego. Então eu tenho que julgar a causa dela rápida para tirá-la do meu pé. E ele começa a falar: bem que eu não temo a Deus. Ele se declarou superior. Ele já disse ali que ele era melhor que Deus. E ele foi mais adiante, né? Nem respeito a homem algum, ou seja, eu sou autossuficiente. Ou seja, todo mundo tem que estar no meu pé, ou aos meus pés, né? E eu sou autossuficiente. E que ele não depende de ninguém. Então, ele não tem a necessidade de fazer para agradar ou cumprir alguma lei que ele tinha que fazer. Então, ele estava isento de tudo isso pela soberba. Ou seja, o que a gente entende é que ele era extremamente soberbo. E a Bíblia e Jesus continua narrando essa parábola em Lucas capítulo 18, versículo 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Ou seja, ele queria tirar o incômodo dele. Ele não queria ser incomodado. Olha, essa mulher está falando muito na minha orelha, essa mulher não me dá sossego, ela fica tocando a minha porta. Então, quer saber? Eu vou tirar ela do meu pé. E ele foi mais adiante, né? Ó, julgarei a causa dela, como se ele estivesse fazendo um tremendo favor para ela, né? Julgarei a causa dela. Na verdade, o que ele queria era se livrar dela. Olha, eu não quero essa mulher no meu tribunal, no meu juízo ali, Batendo na porta batendo todo na tempo, porta, molestando, tirando a minha tirando a paz, né? paz. E Jesus, ele continua. Quer falar alguma coisa? Não? Então, Jesus, ele continua em Lucas capítulo 18, versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Jesus pede para que os discípulos, olha, presta muito bem atenção no que esse cara está falando. Presta atenção, porque tem alguma coisa aí que vai acontecer.
E ele continua lá em Lucas 18, 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ou seja, Deus não vai fazer justiça? Lógico que vai. Por quê? Porque Deus cuida dos seus. Eu acho que muitas vezes para nós é muito difícil a gente crer que Deus está cuidando de nós, que Deus tem o controle de todas as coisas. Por quê? Porque nós queremos que Deus faça as coisas como nós queremos, no nosso tempo e na nossa forma. E não é assim que funciona. Então, o próprio Jesus já começa a dizer para os seus discípulos: olha, você acha que Deus não vai cuidar? Lógico que Deus vai cuidar, né? E ele fala mais, né? Aqueles que clamam dia e noite são seus filhos, eles estão lá em oração, estão buscando, estão clamando. Ninguém está se cortando ou está se martirizando, mas está lá em oração, em jejum, buscando. Você acha que Deus não vai responder? Embora pareça demorado em defendê-los, você acha que Deus é demorado em defender? Não, Deus não é demorado. Deus ele sempre vai chegar na hora. Ele nunca chega atrasado. Ele sempre vai chegar na hora. O problema é que a nossa ansiedade, a nossa preocupação pelas coisas, muitas vezes impede a bênção de Deus na nossa vida. E aí nós vemos também que, assim, Deus não chega atrasado, não chega antes nem depois, mas que Deus sempre tem um propósito, né? Deus sempre vai usar a situação com um propósito. E o propósito, com certeza, é para dar glórias e honras a Deus. E Jesus ele continua aqui, ou melhor, ele encerra essa parábola em Lucas capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que, depressa, lhes faça justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Ou seja, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Sofrer pela demora. Nós vamos sofrer pela demora. Não, nós temos que estar tranquilos. Olha, quando chegar o Filho do Homem, eu sei que eu vou estar tranquilo. Contudo, quando vier o Filho do Homem, Jesus fala da sua volta, né? De novo, ele está falando da sua volta. Ele nem tinha ido ainda, ele já estava falando da sua volta. Falando da nossa necessidade de perseverar na nossa fé, perseverar na doutrina que ele tem dado para nós, na doutrina dos evangelhos, não é na doutrina da igreja XYZ, na doutrina dos evangelhos, permanecer em oração, orar sem cessar, né? Jesus fala de estarmos preparados. Ai, pastor, mas quando Jesus vai voltar? Não importa, ele pode voltar a hora que ele quiser. Se eu estou preparado, não importa. Que nem como nós vimos a parábola do joio e do trigo. Ah, quem é o joio? Não importa quem seja o joio, desde que eu saiba que eu sou o trigo. Eu não tenho que ficar preocupado com o que está acontecendo à minha volta, né? Então, Jesus, ele fala aqui que ele vai voltar. E que você e eu temos que estar preparados, que você e eu temos que permanecer na nossa fé. E a nossa fé não é na igreja XYZ, não é na religião XYZ, é em Jesus. Somente Jesus é o caminho. Não está escrito lá que ele é um caminho, não, ele é o caminho, é o único caminho. Só ele faz essa religação. Religião significa religação do homem com Deus. A única religião que a gente pode adotar é a religião de Jesus Cristo, porque só ele pode religar-nos a Deus. E esse é o sinal do Evangelho, a salvação que Deus nos traz para que possamos estar de volta ligado para eles. Então, que possamos ter essa fé, crer e não esmorecer e continuar lá, insistindo, porque se é de Deus, a gente tem que insistir, né? E eu lembro também da parábola do vizinho que também insistia, do vizinho... Não, do amigo do amigo inoportuno. Já mudou para vizinha aqui. Era vizinho. Que ele... Essa é a versão China.
Ele vai pedir lá para o vizinho também, e ele também não esmoreceu, porque ele precisava, então ele foi lá, insistiu. Então, assim, se você puder dar uma olhadinha também nessa parábola, que é muito interessante, que também Deus nos fala para sermos também mais perseverantes na situação e não desistir por qualquer situação, sem mimimi. Sem mimimi. Sem mimimi, sem dadadá, sem ninini. Vamos para cima aí, em nome de Jesus. E a explicação da parábola, dessa parábola aqui, ela possui um paralelo muito claro com a parábola do amigo inoportuno. Importuno, né? Importuno, né? Contado por Jesus em outra ocasião, lá em Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 8. As duas parábolas enfatizam a importância da perseverança na oração. Na parábola da viúva persistente, são mencionados três personagens bastante importantes, né? O juiz, na cidade em que a viúva vivia, havia um juiz. Jesus o descreve como sendo um homem contrário a Deus e que também não tinha qualquer respeito pelas pessoas. Essa descrição sem dúvida, enfatiza que aquele juiz era alguém egoísta e desprezível. Quando Jesus diz que aquele juiz não tinha qualquer reverência para com Deus, isso significa que o juiz era um iníquo, ele não se preocupava em fazer o que era moralmente correto, o que era moralmente certo, aquilo que Deus já havia determinado. Com a informação de que ele não respeitava as pessoas, também concluímos que ele não dava importância para a opinião pública. O segundo personagem é a viúva. A viúva tinha um opositor que, de alguma forma, estava agindo com injustiça contra ela. As viúvas daquela época facilmente passavam necessidades, principalmente quando herdavam dívidas de seus maridos falecidos. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia menciona algumas viúvas que passaram por situações difíceis e viveram de modo precário. Aqui nós podemos citar algumas delas, como aquela viúva de Serepta, como aquela outra viúva que recebeu também a Eliseu, né? Então a gente pode ver aí alguns exemplos. As escrituras também, nas escrituras encontramos várias referências sobre o cuidado de Deus para com as viúvas. A Bíblia diz que o Senhor julga e castiga aqueles que defraudam e prejudicam as viúvas. Está lá em Êxodo capítulo 22. O profeta Malaquias ele vai mais além, ele afirmou que Deus testemunhará contra aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas. Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 5. Você tem que dar uma olhadinha nesse versículo. Apesar disso, não é possível afirmar qual era a verdadeira situação daquela viúva. Não sabemos se ela era jovem ou idosa, se era rica ou pobre, nem mesmo sabemos a causa do seu litígio. Simplesmente tais detalhes são indiferentes e desnecessários da narrativa bíblica. E o terceiro personagem é o adversário da viúva, ou o tribunal, né? A viúva procurou diretamente o juiz para que sua causa fosse resolvida. Em casos assim, a viúva passava a ocupar o lugar do marido falecido, tendo então os mesmos direitos de um homem no tribunal, porque as mulheres elas não podiam entrar no tribunal. Na parábola, Jesus nos indica que o adversário da viúva comparecia regularmente ao tribunal. A viúva, por sua vez, constantemente procurava o juiz, pedindo que ele julgasse sua causa. O comportamento do juiz foi completamente condizente ao seu perfil perverso. Durante um tempo, ele se recusou a fazer qualquer coisa a favor da viúva, até que, depois de muita insistência, ele resolveu julgar a causa. Ela queria apenas ficar livre daquela importunação. A forma com que o texto bíblico descreve a intenção do juiz parece indicar que ele não
agiu pelo senso de justiça e muito menos pela compaixão. Em sua própria fala, ele declara explicitamente não temer a Deus e nem se importar com os homens. Ele julgou a causa da viúva para não ser mais incomodado. Então, esse é um resumo geral, né, da explicação dessa parábola, uma parábola que é muito importante para a nossa vida. E é bonito ver que como Deus é fiel aos que são mais perseguidos, aos que têm mais necessidades. Então é isso que Deus fala para nós, né? Para que nós amemos as pessoas e possamos ter esse cuidado com os mais fracos. E eu lembro de uma passagem que fala que quando eu sou fraco é que sou forte, porque eu tenho esse Deus que vai atuar em favor dessa minha causa. Então Deus é muito mais poderoso que qualquer homem, qualquer rei, qualquer outra pessoa. E nós temos aqui algumas lições para essa parábola. A primeira é orar continuamente, ou seja, orar sempre, perseverar na oração. Muitas vezes nós achamos que orar é ter que ajoelhar e fechar os olhos e não, orar constantemente. Nós temos aqui no YouTube, nós temos aqui um estudo que nós fizemos sobre oração. Então, busca aqui nos comentários que a gente vai colocar aí para você esse estudo sobre oração. Então, a primeira lição que a gente tem é de orar continuamente. A segunda lição é orar pelos motivos corretos. Nós temos que saber orar pelos motivos corretos. Eu não posso orar, Senhor, me dá uma casa nova. Mas você não tem uma casa? Não, eu quero mais uma, porque eu quero alugar, eu quero... Não, espera aí. Você pode orar pelo negócio, não orar somente para ter. Não é? Então, orar pelos motivos corretos. Na verdade, o propósito para que você está orando, né? E quando nós andamos com Deus, eu acho que isso começa a se tornar mais claro. E até o Espírito Santo nos adverte quando estamos pensando bem ou estamos pensando mal. Muitas vezes a nossa oração é por coisas que a gente não necessita. Ou coisas que vão tirar mais ainda o nosso foco de Deus, ou que vão trazer a nossa saída do caminho. Então, acho que isso a gente tem que pensar muito, porque Deus tem todos os dias, quando nós paramos para pensar, fazer o balanço do dia, nós vemos de quantas coisas Deus tem nos livrado. Então, para isso, nós temos que orar de forma correta. E a terceira lição que a gente tira dessa parábola é a resposta da oração. A gente já ouviu muito cristão falando assim, olha, a resposta de Deus é sim, não, espera. Não existe isso. Não existe isso. A resposta de Deus vai ser sempre condizente com a tua situação. E a tua situação não é a situação devedora, a situação sentimental, não, é a tua situação pecaminosa. A tua situação em relação a você caminhar com Deus. Então, não existe esse negócio de Deus, ele responde sim, não e espera. Não, ele sempre vai responder. E por que ele não respondeu ainda para você? Porque certamente você não está preparado para a resposta dele. Você não está tendo uma relação com ele, né? Então, pode demorar? Pode demorar, mas tudo tem um propósito. Deus tem um propósito, né? Se você está orando por motivos corretos, sem egoísmo, sem você querer ser a última Coca-Cola do deserto, você querer ser o melhor na vida, mais do que os outros irmãos, Deus vai te responder. Ora pelos motivos corretos. A resposta da oração sempre vai chegar. Não queira ser maior que o rei. É isso aí. E Deus vai mostrar. Em nome de Jesus. E se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, você pode fazer através do nosso e-mail, aguavivaministério12@gmail.com. Se você quer receber os nossos devocionais, a gente manda um versículo diariamente, né, em português, espanhol e inglês. Se você quiser receber os nossos devocionais, você pode mandar uma mensagenzinha para o nosso WhatsApp. E as redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais e a gente gostaria que você se filiasse a cada uma das redes que nós estamos e você pudesse estar nos ajudando em cada uma delas.
nos ajudando não a ser famosos, nos ajudando a levar a palavra de Deus, porque a nossa igreja é uma igreja digital. Então, a gente está lá no YouTube, a gente está lá no Instagram, a gente está lá no Facebook, no TikTok, nós estamos lá também, nós estamos no Message, né? E estamos também no Telegram, com 2 contas, uma palavra diária que está em português e outra palavra del dia que está em espanhol. E você pode estar ajudando a gente aí, comentando. Sempre no final do vídeo você pode colocar um comentário seu, seria excelente. E sugestões que você acha que a gente poderia estar implementando, estar modificando dentro do ministério, porque o ministério não é nosso. A gente está trabalhando aqui para o Senhor. Então, o Senhor dirige todas as coisas. Ele pode usar a tua vida para dirigir aqui o nosso ministério também. Tá bom, queridos? E eu te convido para, na próxima semana, a gente vai estar falando sobre a parábola dos lavradores maus, que está lá em Mateus, capítulo 21, versículo de 33 a 46. E eu te convido para que você esteja conosco na próxima quinta-feira, né? Todas as quintas-feiras nós estamos aqui. E nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, né, às 19 horas, horário de Brasília, você vai estar aqui com a gente para que a gente possa estudar a palavra, conhecer mais do Senhor e aplicar na nossa vida essa palavra em nome de Jesus. Te convido para no próximo, você estar com a gente no próximo domingo. Na Santa Ceia do Senhor. Tem Santa Ceia, então você é o nosso convidado. Prepare aí os seus elementos e vamos juntos participar da Santa Ceia. E o Senhor tem uma palavra para você. Não só para você, mas para mim também, porque é cada palavra para nós que Ele traz para nós. Amém? Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.